Depois de ler Ensinando a Transgredir, sinto-me novamente tocado pela energia intelectual, inquieta e inesgotável de Bell Hooks, uma energia que a torna radical e amorosa. Paulo Freire. Segunda parte de trás do livro, em Ensinando a Transgredir, Bell Hooks, escritora, professora e intelectual negra insurgente, escreve sobre um novo tipo de educação, a educação como prática da liberdade. Para Hooks, ensinar os alunos a transgredir as fronteiras raciais, gênero e de classe, a fim de alcançar o dom da liberdade, é o objetivo mais importante do professor. Bell Hooks fala sobre a essência da educação hoje, como repensar as práticas do ensino na era do multiculturalismo, o que fazer a respeito dos professores que não querem ensinar os alunos e não querem aprender, como lidar com o racismo e o sexismo na sala de aula. Segundo Bell Hooks, a educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Ensinando a Transgredir registra a luta de uma talentosa professora para fazer a sala de aula dar certo. Bom, gente, a gente vai partir deste livro da W.M.F. Martins e ler o capítulo 8, Pensamento Feminista, na sala de aula, agora. A escolha desse livro se dá em um processo onde a gente pensa a própria pedagogia, não só na escola, na universidade, né, no ensino básico, no ensino primário, no ensino secundário, mas também nos próprios movimentos, partidos e organizações políticas de esquerda, tá? Então a gente traz a Bell Hooks por ela trazer esse caráter necessário de discussão, de um diálogo que não tem medo de ser um diálogo que vai passar pelos problemas, que vai passar por esses enfrentamentos, e trazendo uma perspectiva particular de alguém que estudou no momento de segregação racial nos Estados Unidos. Também a gente traz ela, né, devido ao grande alcance que ela teve, graças às publicações feitas pela editora Elefante. Então a gente traz agora um livro dela voltado para a educação, justamente para relembrar também a multiplicidade de debates feitos por Bell Hooks e o nível de profundidade aos quais eles podem chegar se a gente permitir, se a gente fizer esse avanço aí coletivo, beleza? Muito feliz de trazer isso daqui aqui, mas bora para os recadinhos. Eu acho que o ponto de partida é dizer um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? A gente tá aí nesse meio de feriados, nesse episódio. Espero que vocês estejam ouvindo também, espero que vocês estejam curtindo o final de ano. Espero que esteja tudo bem na medida do possível. Lembrar vocês, gente, que esses episódios, eles são gravados previamente, tá? Mas são episódios pensando aí para a gente ter conteúdo de férias no nosso podcast. Então é justamente para você que quer acompanhar, ter acesso a esses debates e, né, a gente manter essa ideia de continuar estudando, inclusive durante as férias, de ficar acompanhando as notícias e da gente já começar a se reorganizar para um novo ano que começa, um novo ano de lutas, de batalhas, mais um ano difícil, beleza? Da hora, legal. Novamente, uma honra estar aqui, uma honra que a gente ainda continua dando voz a esse projeto. Lembrar que além do podcast, a gente tem nosso canal do YouTube, que embora não esteja saindo vídeo semanalmente, vão ter alguns vídeos esporádicos, como sempre, tá? Mas a gente também tem ali a nossa live de leitura e discussão que ficou salva no YouTube, que a gente vai continuar ano que vem. A gente tem aí também as nossas lives assistindo o documentário do Adam Curtis, que volta a princípio entre final de janeiro e começo de fevereiro, tá? Já estamos nos reunindo pra isso. Isso daí vai acontecer só na Twitch a partir de agora. Então, quem não acompanha ainda lá, segue a gente na Twitch. E é isso, tá? Sigam a gente nas redes sociais, @morcego, _marcos_, no Instagram, @marcosmorcego.bsky.social, no Blue Sky, nessa nova plataforma. E lembrar vocês de apoiar nosso projeto pra gente continuar fazendo isso, né? Então a gente tem o nosso apoio coletivo em apoia.se/Caverna Morcego e o nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Mas agora vamos pra Bell Hooks, que é o que interessa hoje. Capítulo 8. Pensamento Feminista, na sala de aula e agora. Dando aula de estudos da mulher há mais de 10 anos, assisti a mudanças empolgantes. Neste exato momento, professores e alunos enfrentam novos desafios na sala de aula feminista. Nossos alunos já não são necessariamente pré-comprometidos com a política feminista ou interessados nesses assuntos, o que significa que já não estamos apenas partilhando a boa nova com os já convertidos. Já não são predominantemente brancos ou mulheres. Já não são unicamente cidadãos norte-americanos. Lembrando que ela fala dos Estados Unidos, tá? Quando era uma jovem aluna de pós-graduação e dava cursos de feminismo, eu lecionava no contexto dos estudos negros.
Naquela época, os programas de estudo da mulher não estavam preparados para aceitar o enfoque na raça e no gênero. Todo conteúdo que enfocasse especificamente as mulheres negras era visto como suspeito, e ninguém usava a expressão abrangente, e aí não só para mulheres negras, né, mas de mulheres de cor. Naquele tempo, quase todos os alunos de meu curso feministas eram negros. Tinha um ceticismo fundamental acerca da importância do pensamento do movimento feminista para qualquer discussão sobre raça e racismo, para qualquer análise da experiência negra e da luta pela libertação dos negros. Com o tempo, esse ceticismo se aprofundou. Os alunos negros, mulheres e homens, questionam continuamente esse assunto. Quer na sala de aula, quer em minhas palestras públicas, perguntam-me continuamente se o interesse negro na luta pelo fim do racismo não exclui o envolvimento do movimento feminista. Você não acha que as mulheres negras, como raça, são as mais oprimidas que as mulheres em geral? O movimento feminista não é direcionado, na verdade, para as mulheres brancas? As mulheres negras não foram sempre liberadas? Essas perguntas tendem a ser a norma. Como professora, teórica e ativista feminista, sou profundamente comprometida com a luta pela libertação negra e quero desempenhar papel de destaque na reformulação da política teórica desse movimento, para que a questão do gênero seja levada em conta e a luta feminista pelo fim do sexismo seja considerada um elemento necessário do nosso programa revolucionário. O comprometimento com a política feminista e com a luta pela libertação negra significa que tenho de ser capaz de confrontar as questões de raça e gênero dentro de um contexto negro, proporcionando respostas significativas para perguntas problemáticas e meios acessíveis e apropriados para comunicar essas respostas. A maioria das salas de aula e auditórios feministas em que falo hoje em dia não é frequentada somente por negros. Embora o progressismo político clame pela diversidade, quase não existe uma compreensão realista de como as estudiosas feministas têm de mudar sua maneira de ver, falar e pensar para que possamos nos comunicar com os vários públicos, os diferentes sujeitos que podem estar presentes num determinado lugar. Quantas estudiosas feministas são capazes de agir de modo eficaz quando estão diante de um público racial e etnicamente diversificado, que talvez não partilhe a mesma origem de classe, a mesma língua, o mesmo nível de compreensão, a mesma habilidade de comunicação e as mesmas preocupações? Como professora universitária negra, que dá aula de estudos da mulher em salas de aula feministas, essas questões se colocam para mim diariamente. O fato de ser professora de inglês, de estudos afro-americanos e de estudos da mulher, bem como de outras disciplinas, significa que geralmente dou os meus cursos a partir de um ponto de vista feminista. Mas esses cursos não são arrolados especificamente como cursos de estudos da mulher. Acontece de os alunos se matricularem num curso sobre escritoras negras, por exemplo, sem saber que o material será abordado de uma perspectiva feminista. É por isso que faço distinção entre a sala de aula feminista e um curso de estudos da mulher. Numa sala de aula feminista, especialmente no curso de estudos da mulher, aluna ou aluno negros que não tem formação anterior em estudos feministas geralmente se veem numa classe predominantemente branca, frequentemente composta por uma maioria de feministas radicais brancas, jovens e sem papas na língua, muitas das quais vinculam essa questão à questão dos direitos dos homossexuais. A falta de familiaridade com os temas em discussão pode levar os alunos negros a se sentirem desvantagem, não só academicamente, mas também culturalmente. E é um debate que a gente faz de uma perspectiva da universidade e que eu faço questão de colocar quando a gente dialoga a partir da sociologia, tá? De que existe um distanciamento. Não é um distanciamento que acontece ao acaso, tá? Tem toda uma estrutura econômica, toda uma estrutura política, toda uma estrutura social, ou seja, o capitalismo enquanto sociedade, para trazer Nancy Fraser, estrutura para que permaneça assim. Talvez não estejam acostumados a discutir práticas sexuais em público. Se uma aluna negra admite que não conhece os trabalhos de Audre Lorde e o resto da classe solta um grito de surpresa, como se fosse isso impensável e inadmissível, esse grito evoca a sensação de que o feminismo, na verdade, é uma seita fechada cujos membros são geralmente brancos. Eu aproveito essa pausa para lembrar, né? Saiu um texto traduzido pelo camarada Pedro Silva, lá na Clio Operária, a revista da qual eu faço parte. Vou estar colocando na descrição a partir de agora para vocês, tá? E um texto onde discute justamente Audre Lorde. Mas é isso, é bem interessante esse ponto que a Bell Hooks coloca, né? Se existe uma surpresa quando as pessoas negras não conhecem, por exemplo, Audre Lorde, que é uma militante negra, blá, 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 parece que é uma seita, né? Esses alunos negros podem se sentir isolados e alienados na classe.
Além disso, seu ceticismo acerca da importância do feminismo pode ser encarado como um desprezo pelos colegas. Seus esforços incansáveis para relacionar todas as discussões de gênero com a questão de raça podem ser vistos pelos alunos brancos como algo que desvia a atenção dos interesses feministas e, portanto, deve ser contestado. De repente, a sala de aula feminista já não é aquele porto seguro que muitos alunos de estudos da mulher imaginavam que fosse. É, ao contrário, um lugar de conflito, tensões e, às vezes, permanente hostilidade. Para nos confrontarmos mutuamente de um lado e do outro das nossas diferenças, temos de mudar de ideia acerca de como aprendemos. Em vez de ter medo do conflito, temos de encontrar meios de usá-lo como catalisador para uma nova maneira de pensar para o crescimento. Os alunos negros frequentemente introduzem nos estudos feministas essa noção positiva do desafio, da investigação rigorosa. As professoras, brancas em sua maioria, que têm dificuldade para lidar com reações diversificadas, podem se sentir tão ameaçadas quanto os alunos pelas perspectivas dos alunos negros. Infelizmente, estes frequentemente saem da aula achando que obtiveram a confirmação concreta de que o feminismo não aborda nenhuma questão a partir de um ponto de vista que inclua a raça, nem se refere de maneira significativa à experiência negra. As professoras negras, comprometidas com a política feminista, podem aprovar a presença de um corpo discente diversificado em suas salas de aula, embora reconheçam que é difícil ensinar estudos das mulheres a alunos negros que abordam o assunto com sérias dúvidas sobre sua pertinência. Nos anos recentes, tenho dado aulas a um número maior de alunos negros homens, muitos dos quais não percebem que o sexismo afeta seu modo de falar e interagir no contexto de grupo. Eles podem enfrentar desafios a certos padrões de comportamento que, antes disso, jamais consideraram importante pôr em questão. No fim de um semestre, Mark, aluno negro de meu curso de leitura de ficção no currículo de inglês, partilhou que, embora tivéssemos enfocado a literatura afro-americana, sua mais profunda sensação de despertar veio de aprender sobre questão de gênero sobre os pontos de vista feministas. Quando dou cursos como os de escritoras negras ou literatura do terceiro mundo, geralmente tenho mais alunos negros que naqueles cursos especificamente enquadrados nos estudos da mulher. Coordenei um seminário de estudo da mulher no lugar de uma professora que estava de licença. Percebi tarde demais que o seminário fazia parte do curso de graduação em estudo da mulher e, assim, provavelmente só teria alunos brancos. Descrito como um curso que abordaria a teoria feminista a partir de um ponto de vista que engloba discussões de raça, gênero, classe social e prática social, atraiu em sua primeira aula mais alunos negros que qualquer outro curso de estudos de mulher que já dei. Gente, isso eu presenciei na USP, tá? Conversando individualmente com os alunos negros interessados no curso, constatei que a maioria não tinha nenhuma ou quase nenhuma experiência em estudos feministas. Só um aluno e uma aluna se dispuseram a fazer o curso. Aos alunos, sugeri que examinassem o material de leitura para ver se estavam interessados nele, se era acessível. Decidiram por si próprios que não estavam preparados para o seminário e propuseram avidamente outra alternativa, que eu lhes deixasse explorar a teoria feminista, particularmente as obras de mulheres negras, num curso de leitura particular com 10 alunas negras. Quando nos reunimos pela primeira vez, as alunas exprimiram a sensação de que estavam transgredindo fronteiras ao decidir explorar questões feministas. Defensora militante da política feminista antes de fazer o curso, Lori, uma das poucas alunas que tinha alguma formação em estudo da mulher, disse ao grupo que era difícil partilhar com outros alunos negros, principalmente com os homens, o seu interesse pelo feminismo. Vejo como as coisas são quando falo com um negro que não quer ter nada a ver com o feminismo e me diz que ninguém quer ouvir falar disso. Desafiando-os a explorar o que faz esse risco valer a pena, ouvi respostas variadas. Diversas alunas disseram ter testemunhado o abuso de homens contra mulheres em sua família ou comunidade e viam a luta pelo fim do sexismo como o único modo organizado de provocar mudanças. Maelinda, que tem um pensamento afrocêntrico e planeja passar um ano em Zimbábue, disse ao grupo que considera errôneo que as negras pensem que podemos nos dar ao luxo de adotar ou não o feminismo, especialmente se ele é rejeitado por causa da reação negativa dos colegas. Acho que, na verdade, nós não temos essa escolha. É como dizer, não quero ter consciência de raça, porque o resto da sociedade não quer que você tenha. Vamos cair na real. Durante todo o semestre, houve mais risos em nossas discussões, além de mais preocupação com os efeitos colaterais negativos da exploração das preocupações feministas, que em qualquer outro curso feminista que já dei. Houve também a tentativa contínua de relacionar o material de leitura com as realidades concretas que elas enfrentam na qualidade de negras jovens. Todas as alunas eram heterossexuais e se preocupavam particularmente com a possibilidade de que a decisão de apoiar a política feminista afetasse seus relacionamentos com os homens negros. Preocupavam-se com o modo que o feminismo poderia alterar sua relação com os pais, namorados, amigos.
Quase todas consideravam que os homens, seus conhecidos que pensavam em assuntos feministas, ou eram gays, ou estavam envolvidos com mulheres que os empurravam. Brett, namorado de uma das mulheres, estava fazendo outra disciplina comigo. Visto que tinha sido apontado pelas negras do grupo como um dos negros que se preocupa com as questões de gênero, falei com ele especificamente sobre o feminismo. Respondendo, ele chamou a atenção para as razões pelas quais é difícil para os homens negros lidar com o sexismo. A principal é que eles estão acostumados a pensar sobre si mesmos dentro do quadro do racismo, de serem explorados e oprimidos. Falando sobre seus esforços para desenvolver uma consciência feminista, ele ressaltou as limitações. Tentei entender, mas no fim das contas sou homem. Às vezes não entendo e isso me machuca, pois me considero a síntese de tudo que é oprimido. Visto ser difícil para muitos negros dar voz aos modos como são machucados e feridos pelo racismo, também é compreensível que eles tenham dificuldade para assumir seu sexismo, sua responsabilidade. E aqui eu colocaria ainda um adendo, que é um adendo que tem sido debatido, né? Principalmente por parte do feminismo negro, que é a questão justamente de como a estrutura patriarcal ela não serve para beneficiar os homens negros. Embora em certa medida eles tenham essa relação de poder, eles não são beneficiados nesse sentido, né? Tanto num sentido afetivo, e a própria Bell Hooks vai dialogar isso, né? Tanto no sentido afetivo, como psicológico, como na relação de casa, na relação do cuidado, enfim. E toda essa carga que é explorada, além da classificação animalizada, da carga de trabalho, enfim. São vários elementos, né? E isso não é dar desculpa e não é falar que a gente não vai estudar o feminismo e tal, não sei o quê. Muito pelo contrário, né? Mas é reconhecer que a gente às vezes se vê ofuscado por causa dessa multiplicidade de coisas. Só que é isso, a gente tá falando de totalidade. A gente tá falando de totalidade, a gente tá falando de relações que vão para além da individualidade, né? Então de não só olhar para si e não só olhar para seu grupo como seu grupo. Enfim, o Clóvis Moura faz um debate sobre isso. Talvez a gente traga aqui pra caverna, né? Sobre essa questão de grupos. Beleza. Continuando aqui. Cada vez mais, os homens negros, particularmente os jovens, estão enfrentando os desafios de ousar criticar as questões de gênero, de se informar, de resistir e se opor de boa vontade ao sexismo. Nos campos universitários, os estudantes negros do sexo masculino são cada vez mais compelidos pelos colegas negras a pensar sobre o sexismo. Há pouco tempo dei uma palestra em que Patty, um negro jovem, estava usando um broche que dizia: o sexismo é uma doença dos homens, vamos curá-la nós mesmos. Patty era cantor de rap e me deu a fita de uma música contra o estupro. Na nossa última sessão particular de leitura, perguntei às alunas negras se elas se sentiam fortalecidas pelo que havíamos lido e se sua consciência feminista havia crescido, se estavam mais conscientes. Várias comentaram que o material de leitura lhes deu a entender que as negras ativas no movimento feminista têm mais inimigos que outros grupos e são atacadas com mais frequência. Na própria vida, sentiam que era difícil parar e partilhar o pensamento feminista. Lori perguntou: o que aconteceria com uma feminista negra se ela falasse com um tom tão militante quanto de um homem negro? E ela mesmo respondeu: as pessoas enlouqueceriam e começariam a se revoltar. E é basicamente o que acontece, né? O homem negro é taxado de agressivo, a mulher negra de louca, e as pessoas, né, se revoltariam com isso. Todas nós rimos. Garanti-lhes que eu mesma falo em um tom militante sobre o feminismo num contexto negro. E que, embora frequentemente haja protestos, também há cada vez mais afirmação. É uma nova linha política, né? Todas no grupo expressaram medo de que o compromisso com a política feminista as deixasse isolada. Carolyn, aluna que organizou as sessões particulares de leitura e escolheu boa parte das obras a serem estudadas, já se sentia mais solitária e atacada. Vemos o isolamento que as feministas negras sentem quando falamos e nos perguntamos: você é forte o suficiente para lidar com o isolamento? A crítica? Você sabe que é isso que vai receber dos homens e até de algumas mulheres? No geral, o sentimento do grupo era que estudar obras feministas, encarar a análise do gênero desde um ponto de vista feminista, como meio para a compreensão da experiência negra, era necessário para o desenvolvimento coletivo de uma consciência negra, para o futuro da luta pela libertação dos negros. Rebecca, mulher do Sul, sentia que sua criação lhe facilitava a aceitação da noção de igualdade entre os sexos no local de trabalho, mas dificultava a aplicação da mesma ideia aos relacionamentos pessoais. Individualmente, todas falam enfaticamente sobre o exame crítico de suas posturas e a transformação de sua consciência como um primeiro estágio no processo de politização feminista. Carolyn acrescentou a esse comentário sua convicção de que, quando você aprende a se examinar criticamente, vê tudo ao seu redor com um novo olhar. O ensaio Eye to Eye, Olho no Olho, de Audre Lorde, foi uma das primeiríssimas leituras da lista. Me lembrou do Cara a Cara, né? Cara a Cara com o Gabi. Foi a obra da qual todas se lembraram quando falamos sobre o quanto a solidariedade feminista é importante para as negras. Haviam surgido tensões no grupo entre as alunas que sentiam que certas pessoas viriam à aula e falariam de feminismo, mas não atuariam conforme suas crenças em outros ambientes.
fez silêncio quando Tânia lembrou o grupo da importância da sinceridade de cada qual encarar a si mesma. Todos concordaram com Carolyn quando esta disse que as negras que se põem de pé, que lidam com o sexismo e o racismo, desenvolvem importantes estratégias de sobrevivência e resistência. Estratégias que precisam ser partilhadas com as comunidades negras. Especialmente porque, como elas disseram, a negra que passa por tudo isso e se descobre tem nas mãos a chave da libertação. Bom, gente, eu escolhi trazer Bell Hooks pelos motivos dos quais eu já disse, mas a escolha do texto, e pra quem acompanhou o print que eu postei até, mudou. E mudou tanto pelo tamanho, eu acho que a gente não precisava entrar logo de cara num texto tão grande da Bell Hooks, mas também porque eu queria trazer uma discussão muito particular que tá rolando e hoje é viva no Brasil, que não é só sobre a identidade, tá? Mas é pra além da identidade, mas é sobre como a gente se relaciona disso na luta. Porque existe uma questão de que esses debates eles estão em voga na academia. Então, principalmente, pessoas que estão na universidade debatem essas questões. E sempre, principalmente quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê que são debates que vão bater em vários pontos e tal, não sei o que, e se repetem, e aí vai entrar alguém pra criticar, e aí vira xingamento, aí vira ofensa e tal, não sei o que, e o debate fica o debate pelo debate só pelo xingamento. Então a gente traz aqui a Bell Hooks para mostrar, né, como ela faz essa questão de procurar espaços para criar esse tipo de debate. E aí ela faz a conexão entre as próprias alunas que estavam ali e os alunos negros que não estavam ali e se sentiam afastados dali. E tenta trazer isso e esse papel enquanto professora. E aí fica a pergunta. Tá? Fica a dúvida, mas qual é o nosso papel enquanto militantes, trans, pessoas com deficiência, negras, do continente asiático, do continente africano, ou de outros países, de outras etnias, de outras, né, pessoas indígenas, de toda essa completude, complexidade que a gente tem no Brasil, e qual é o nosso papel enquanto militância, tá? Pra trazer essas relações, pra fazer esses links, para que o conflito, como a própria Bell Hooks traz pra gente, não seja um movimento de separação, mas seja algo que forme uma nova coalizão arco-íris, para dar um exemplo norte-americano, tá? Que a gente consiga se reunir em torno dos nossos programas específicos para alterar a totalidade, para mudar a realidade social e pra gente ter força para enfrentar efetivamente o capitalismo da mesma forma que, enquanto isso acontece, dentro das nossas relações, sejam elas de militância, de trabalho, de família, de tudo isso, a gente também já comece a construir outra forma de viver e de se relacionar que vise superar essas barreiras, esses obstáculos que o capitalismo muito bem conseguiu posicionar quando se estruturou enquanto essa sociedade, né? Então, para enfrentar, como diz a Nancy Fraser, esse patriarcado capitalista, imperialista, supremacista branco, beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido. Esse é nosso terceiro episódio de férias. Vem muita coisa boa por aí. Não esqueçam de apoiar, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, mandar pra geral. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Até mais, um grande beijo. Tchau!